Antes da lei de Moisés, usando a fé, tinha a justiça de Deus. Antes da lei de Moisés, Deus deu ali no Monte Sinai, se alcançava justiça de Deus pela fé. Abraão foi justificado pela fé que ele teve. Depois tiveram que cumprir a lei. Quando veio a lei, eles tiveram que cumprir a lei para alcançar da parte de Deus justiça e misericórdia. Porque antes, quando veio a lei, acabou a justiça. Acabou a justiça. Quando veio a lei, isso está em Romanos 3:21, vamos ler. Romanos. Vamos ler. Romanos 3:21. Está aqui. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Está aí. Então, quando tinha lei, não tinha justiça. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos falaram, só Jesus Cristo cumpriu. Mas ainda assim, pela misericórdia, quando o povo orava usando a fé, Deus levantava um. Levantava porque tinha uma promessa. Tinha uma promessa. Uma aliança com eles, com esse povo. Mas era para todos crer, todos usar a fé. Mas não, isso não aconteceu. Veja o que Paulo fala sobre a lei. Romanos 7:7. O que Paulo fala sobre a lei? Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. A lei me mostrou o pecado, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei mostrou o pecado. A lei trouxe maldição para esse povo. O povo de Israel. Não é para nós, é para o povo de Israel. Então, a lei trouxe o pecado. Veja o que Paulo fala sobre a lei. A lei trouxe o pecado e a maldição se não fosse cumprida. Deuteronômio 28. Vamos dar uma olhadinha. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Deuteronômio 28. Olha lá. Deuteronômio 28. Vamos ler agora para você entender. 28:15. 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu censo e as tuas maçadeiras, maldito o teu fruto e o teu ventre, e o fruto da tua terra, maldito o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze. Acabou a chuva. E a terra debaixo de ti será de ferro. Acabou nascer a agricultura. Por chuva da tua terra, por chuva, 24, por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Não nascia mais nada. Dos céus descerá sobre ti até que seja destruído. 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Quem consumirá? O gafanhoto. Gafanhoto. Bicho mesmo. Gafanhoto. Olha o 42. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. Gafanhoto mesmo, bicho. 45.
Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus. Veja o 60, versículo 60. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, que temeste, e se apegarão a ti. Se o povo não cumprisse a lei, todas essas pragas iam alcançá-los. E eles não conseguiram cumprir a lei. Só quem conseguiu cumprir a lei foi Jesus. E essas pragas alcançaram eles. Vamos ver isso. Entenda, o povo de Israel não conseguiu cumprir a lei. Essas maldições, a maldita terra, os animais, o céu de bronze não tinha chuva, a terra de ferro não tinha agricultura, nem pasto para os animais, o gafanhoto que consumia o fruto da terra. Isso tudo alcançou o povo. Vamos ver agora no livro de Zacarias 7:8, para você entender. Livro de Zacarias 7:8. Abre lá comigo, Zacarias. Livro de Zacarias 7:8. Você vai ver. Livro de Zacarias. Vamos lá. Demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Vamos lá. Livro de Zacarias 7:8. Olha aqui. Olha só. Para você entender, Zacarias 7:8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falar o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro. Olha só. Nem o pobre. Nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Essa é a ordem, ó. Não oprimas a viúva nem o órfão. Isso aí foi dito lá atrás. Para eles não se esquecerem. E eles esqueceram de sustentar as viúvas e os órfãos. Eles, porém, não quiseram atender. Ó, rebeldes me deram as costas. Olha só, deram as costas para Deus. E ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Não ouviram. Deus falou, colocou como lei e não ouviram. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviaram pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Está vendo? Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações. Olha aí. E eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Olha só o que o Senhor falou para eles. Essas maldições todas alcançaram esse povo. Vemos que isso aconteceu. O povo foi espalhado. Olha só. O povo foi espalhado entre as nações. E a terra ficou deserta, onde manava leite e mel. Olha só. Onde manava leite e mel, essa terra ficou deserta. Pela desobediência do povo. Malaquias 1:1. Malaquias 1:1. Vamos ver o que diz Malaquias 1:1, para você entender. Para você entender uma coisa. Malaquias 1:1. Vamos abrir aqui. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Israel. Deus estava falando com quem? Sentença contra quem? Está falando contra o povo de Israel, a nação de Israel. Veja só, em Malaquias 3:8 ao 12. Malaquias 3:8 ao 12. Deus estava dizendo ao povo que eles não estavam cumprindo as ordens dele, as leis, incluindo dízimos e ofertas. Por isso roubavam a Deus.
com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda. Que nação? Que maldição? A maldição é a que lemos em Deuteronômio agora há pouco. Essa maldição. Que nação? Note que não fala todas as nações da terra. É a nação de Israel. Malaquias 1:1. Contra Israel. Não é para nós. É contra eles. Contra o povo de Israel. Versículo 10. Trazei todos os dízimos. Lembra que o dízimo é alimento para sustentar os levitas na casa do tesouro. Veja que fala em mantimento. Verifica no dicionário que é mantimento. É alimento. Deus diz: abrir a janela do céu e derramar. Abrir a janela do céu e derramar. Derramar a chuva que faltou. A chuva. Está falando da chuva, aquela que cessou pela desobediência. Em Deuteronômio 14, 28 e 24. Fala. Deuteronômio 28 e 24. A chuva que cessou. Essa chuva. Deus disse que se ele voltasse, essa chuva ia ser derramada novamente. Por vossa causa repreenderem o devorador. Que devorador? Os gafanhotos que consomem o fruto da terra. Veja em Deuteronômio, nós acabamos de ler, 28, 38 e 42. Deuteronômio 28, 38 e 42. Claramente está falando, esse devorador não é Satanás, é demônio não, irmão. Para com isso. Isso é para te colocar medo. Para você ser obrigado. Obrigando você, colocando medo no povo. Isso é uma heresia, meu Deus do céu. Tá, aqui é claro, está falando claro aqui. Vemos Malaquias 3,12. Agora Deus diz: se vocês voltarem para mim. Se vocês voltarem para mim. Você pode ver no versículo 3,7. Todas as nações, ele está dizendo todas. Agora ele diz: todas as nações vão chamar vocês de felizes. Analisamos. Deus estava falando com quem mesmo? Com a nação de Israel. Malaquias 1:1 está escrito. Quem deveria dar o dízimo? Que era alimento. Deuteronômio 14:22 está escrito que é alimento. A nação de Israel. Se eles voltassem a dar os mantimentos na casa do tesouro, todas as nações os chamarão de felizes. Podemos notar que quando fala em Israel, versículo 3:9, toda nação, está dizendo, quando fala em Israel, toda nação. Se falar com outros, versículo 3:12 está dizendo, todas as nações. Mas está falando de Israel. Vemos agora, irmãos, o que fazem nas igrejas. Oh, Jesus. Imagino Jesus vendo isso. Usam a passagem de Malaquias, que não é para nós. Nós não temos sangue judeu. Ameaçam o povo dizendo que estão roubando a Deus e ladrão não entra no céu. Que heresia, Jesus. Sem contar a historinha do devorador. Satanás vai tocar no que é teu, Satanás vai pegar. Se você não for dizimista, fiel, oh, Senhor. Vejam só. Dizem, usando a palavra, eles também falam. Jesus falou em dízimo. Mateus 23, 23. Vamos ver, Mateus 23, 23. Jesus falou em dízimo, né? Vamos ver o que Jesus falou. Mateus 23, 23, está aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele está falando, ele está dando advertência aos fariseus, aos escribas e fariseus. Ai de vós, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Agora, presta atenção. Ele não falou do ouro, da prata, do denário. Não. Ele não falou dinheiro, ouro, prata, não. Ele falou do endro, da hortelã e do cominho. E ele continua. Vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia e a fé. Então analisa, irmão. O que era mais importante que o dízimo? Jesus falou o que era mais importante que o dízimo? Justiça, misericórdia e a fé.